Bom dia, oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de revisão de arte. Bom, a gente já viu o capítulo 1 e 2. Capítulo 3 é de música, pertence ao tio Arnaldo. E nós vamos começar hoje o capítulo 4. Vamos lá? Inspirados pela natureza. No nosso capítulo 4, ele apresenta os diversos artistas, as diversas interpretações que eles têm do mundo através da sua pintura, do seu trabalho, da sua técnica. Cada artista se inspirou em alguma coisa para construir o seu quadro. Ou isso veio da sua imaginação, da sua fantasia, ou isso veio através de alguma inspiração do meio que o rodeia. Então, esses daqui que a gente vai apresentar hoje foram inspirados pela natureza. Na aula de hoje nós vamos ver todos esses detalhes que envolvem as pinturas, os artistas, tudo o que eles quiseram demonstrar através da inspiração que eles tiveram diante da natureza. Vamos começar? Para vocês, eu trouxe hoje essa história aqui. Eu gosto muito, particularmente. Quem já assistiu, que legal. Quem ainda não, vamos conhecer essa história aqui, que é um conto, o Conto de Kaguya. É um conto que virou filme e em sua construção, que a gente vai falar daqui a pouco, como foi a construção desse filme, desse desenho, eles utilizaram várias coisas que envolviam inspiração do artista através da natureza. Então a gente consegue observar aqui, desde já, os detalhes minuciosos do local, da paisagem, vamos falar muito sobre isso, da questão da paisagem, que Kaguya é encontrada. Mas que conto é esse, tia Dani? Kaguya é uma história, um conto, que trata sobre uma princesa encantada que foi encontrada na floresta entre bambus. E quando ela foi encontrada, ela foi levada para casa e foi tratada como uma criança normal, viveu sua vida normal. Mas o grande detalhe dessa história é como ela foi construída. A mão, cada pedacinho dessa história. Então, vamos dar uma olhadinha nessa história de Kaguya, que é a princesa Kaguya. Vamos dar uma olhadinha? Ok.
Bom, esse vídeo, o link dele vai estar disponível para vocês. É um trailerzinho da história de Kakura. Vocês conseguiram observar só um pedacinho dele, né? Mas vai estar na íntegra para vocês, tá? Lá no Classroom. Continuando, esse vídeo, ele tem uma história muito interessante que apresenta um pouco dessas cerejeiras, que é muito comum nessa terra oriental. E eles conseguiram fazer quadro por quadro, ou seja, cena por cena dessa história, desenhando. Isso foi muito interessante, porque às vezes eles usam a questão gráfica para construir o seu desenho, e nesse desenho especificamente, eles criaram um quadro de cada vez. Isso é muito interessante. E também a questão da inspiração na natureza, que são as cerejeiras, por exemplo, elas fazem parte da comunidade oriental, e fora a questão da sua beleza, né? Vamos olhar os detalhes mais de perto. Essa daqui é uma fotografia que seria da representação das cerejeiras. Isso em um dos jardins muito comuns lá. Aqui já é o desenho. A gente tem a representação muito em detalhes que foram usadas em cada quadro da história de Kaguya. Muito interessante. Quem quiser dar uma olhadinha mais de perto, dá uma assistida aí no link, tá? Continuando, nós vamos falar agora sobre os artistas. Patton, por exemplo, é um cara que trabalhava a paisagem. Ele foi considerado o rei das paisagens, pois ele trazia em suas imagens, né, suas pinturas, paisagem de diversos lugares. Inclusive, a gente tem no livro da gente, dá uma olhadinha. Esse aqui a gente tem no nosso livro. Aí ele trabalhava bem essa questão dos locais, do entardecer. Aqui a gente percebe a utilização de muitas cores frias. A gente recorda bem as cores frias. Olha o tom aqui. Azul, verde, né? Tem um pouquinho de cor, muito pouco de cor quente. Mas aqui, ó, muitas cores frias, para relatar aqui um pouco da vida, da paisagem no campo, caso de Patton. Aqui mais uma imagem dele, ó, novamente, a pintura. Vou conversar com vocês hoje, a gente vai ver muito sobre a questão das pinturas. Aqui ele traz um pouco de cores frias e um pouco de cores quentes. E ele traz novamente a questão da paisagem. Ele tinha essa relação entre natureza e pintura. A gente sabe que desde o início da história do mundo, lá na pré-história, nós temos imagens, pinturas, tudo o que traz a ideia de que a arte começou há muitos e muitos anos atrás. Quando as pessoas queriam se expressar, contar uma história, falar alguma coisa para alguém, se a comunicação não saía, a pintura era uma representação do que eles queriam falar, do que eles queriam contar, às vezes uma história. Por isso que a gente conhece algumas como pinturas rupestres, que a gente consegue perceber que eles tentavam contar histórias a partir dessas pinturas, né? Então, aqui também, cada artista conta um pouco de sua história, de sua vivência, de onde morava. Aqui tem a inspiração de muitos artistas. Vamos continuar? Aqui nós temos Gaspar David Freire. Esse cara aqui, ele tem várias pinturas. Ele é um alemão e tinha uma tendência um pouco romântica. Ah, Tidane, que é isso? Literatura? Sim, um pouco dela. Esse momento do romantismo foi a quebra, né, desse mundinho que tinha ali de coisas perfeitinhas, e começam a construir a ideia, a concepção deles de algo romântico, não aquela questão amorosa, né, do amor romântico, mas sim essa visão de mundo. Uma das pinturas dele aqui, ó, nós temos aqui de Gaspar, que é essa daqui que é muito famosa, a gente vai ver ela no vídeo mais tarde, que traz aqui a concepção do olhar diferente que esse artista tinha do mundo, de sua vivência, né? Ele quis demonstrar isso através do personagem, que ele tinha uma outra visão do mundo, né? Aqui nós temos Claude Monet.
Ele também tem uma característica forte, pesada em sua pintura. Vamos dar uma olhadinha aqui. Parece uma pintura feita só de giz de cera, né? Você consegue aqui, ó. Mas são as pigmentações, olha só. Que ele usou com o pincel e a tinta. E ele conseguia trazer a figura e a paisagem. Gostava bastante de assinar seus quadros. Olha só, mais outra pintura dele, onde ele traz novamente a paisagem. Eu acho interessante a questão das cores frias. A gente sabe que existe essa diferenciação, né, entre cores quentes e cores frias. Quem não recorda, é bom dar uma pesquisadazinha sobre cores quentes e cores frias. Que os artistas, quando eles iam representar suas pinturas, geralmente de determinados locais, eles utilizavam, em sua maioria, as cores frias. Tá? Dá uma olhadinha. Aqui nós temos um cara que eu gosto muito, utilizo bastante ele é Van Gogh. Eu sou apaixonada pelos seus quadros, porque sua técnica é única. Ele tem uma técnica de pintura que é diferente desses que a gente já falou, né? A gente já falou de Patinet, a gente já falou de Caspar, já falou de Monet. Cada um tem uma técnica diferente, uma forma de trabalhar. Mas Van Gogh, especificamente, por mim, eu gosto muito das pinturas dele, pois os traços, você, em qualquer lugar do mundo, você consegue reconhecer quando é uma pintura de Van Gogh. Né? Ele tinha inspiração através da natureza, ele gostava de fazer paisagens, ele utilizava linhas, e essas linhas geralmente eram curvas, dá para perceber aqui, ó, pela pintura. Então, são técnicas utilizadas específicas de Van Gogh. Vamos dar uma olhadinha mais para frente. Aqui está, olha só essa pintura. Nessa daqui tem um pouco de cores frias, mas aqui, ó, em cima ele traz muito da cor quente. Não por conta do sol, a gente já falei, caso necessitem, vão dar uma olhadinha lá sobre cores quentes e cores frias. Mas aqui a representação do sol em meio ao trabalhador, né? Vamos lá, dar uma olhadinha nos detalhes da pintura, que é uma técnica utilizada muito por Van Gogh. Vamos falar também sobre uma brasileira, né? A gente também tem que falar sobre brasileiros. Nós temos Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral também gostava de pintar paisagens. E a gente conhece as pinturas de Tarsila, pois elas são geralmente circulares, são arredondadas, são coloridas, né? Ela utiliza diversas cores para representar paisagens inspiradas pela natureza. Vamos continuar? Olha só aqui, essa é a imagem também maior que a gente já estava vendo, que ela, né? A paisagem bastante colorido. E aqui nós conhecemos nesse quadro Abaporu. Se a gente não conhece, deveria, porque ele está aí diante de várias avaliações externas, e é importante a gente reconhecer esse trabalho de Tarsila do Amaral. Okay? Um trabalho belíssimo de paisagem, que reflete bem algumas características, inclusive do nosso sertão. Vamos continuar? Paisagens brasileiras. Olha, ao longo da história, várias pessoas tentaram contar como era o nosso Brasil. Desde a época que chegaram ao Brasil, né, eles começaram a tentar contar histórias a partir do que eles ouviam. Então, alguns artistas, como Victor Meirelles, ouviam contar de freios que vieram ao Brasil, como era a terra desses brasileiros, que ainda não tinham nome brasileiros, né? Então, aqui foi muito da colonização. O momento em que eles começaram a educar esses nossos indígenas e traziam suas ideias, suas concepções, inclusive religiosas, para esses locais, né? Aqui é uma concepção não do que esses artistas viram, mas sim do que eles ouviram.
Isso é bem diferente em relação às técnicas que os artistas gostariam de ter. Eles tinham apenas o ouvir. Outro artista é Pedro Pérez. Também traz a mesma concepção. Ele ouvia sobre como foi que aconteceu essa chegada no Brasil, como foi a vivência de algumas colônias, quando chegaram ao Brasil, a questão da educação. E não foi porque viu, mas sim porque ouviu de freis que frequentaram o Brasil naquela época com questão de educação e religiosidade. Outro, nós temos aqui Cândido Portinari. Nós temos a concepção dos artistas, que a gente consegue perceber, olha só aqui atrás. Uma pintura que mais parece com um retrato, como se realmente estivesse vendo, mas não. Aí aqui, ó, já a técnica de Portinari. A gente consegue reconhecer o artista pela sua técnica, sua forma, às vezes quadrada, às vezes circular, às vezes em linhas, às vezes em pontos. Ou seja, cada artista tem uma técnica diferente, né? É assim que ele inova, é assim que ele entra para a história com a pintura, né? Ou seu trabalho artístico. Bom, mais uma vez, um artista que ouviu as expedições, como foram no Brasil, e aí contou do seu jeitinho, da sua forma. Outros também, como André Tevet, que foi esse que, enfim, veio ao Brasil, conheceu um pouco, ouviu das histórias, de como eram as comunidades, e finalmente ele conseguiu colocar em alguns papéis essas histórias. E levou para lá, para a Europa, as ideias que ele tinha, e a partir de suas ideias, de suas pinturas, foi gerando outras pinturas. Aqui nós temos Rugendas, também, que tinha uma concepção de como era a vida, por exemplo, dos indígenas no Brasil, né? A concepção deles nus, a concepção deles que viviam no meio da floresta, a concepção que eles tinham de como era essa vivência lá na Amazônia, por exemplo. Em vários locais do Brasil, não tinha assim como saber como era totalmente, era tudo de ouvir falar. Então, com isso, a Academia Imperial de Belas Artes imaginou o seguinte: nossa, isso não é legal. Você vem de um cara que escutou determinadas histórias de alguém, e criou sua pintura. Não. Isso não é legal. Então, o que eles imaginaram? Que cada pessoa deveria ir até o local e aprender. Então, com isso, alguns artistas, como Teté, conseguiu vir ao Brasil, fazer alguns estudos e tentar apresentar da forma dele, ou da forma desses artistas, que não foi o único, a gente pode ver lá no nosso livro, que vieram ao Brasil para conhecer a realidade. Muito do que David conta é sobre a questão da escravidão, sobre o período colonial da colônia francesa, que esteve no Brasil e que, de certa forma, tinha uma questão de escravidão bem explícita. E ele queria mostrar isso através de suas pinturas lá na Europa. Vamos olhar mais uma? Olha só essa daqui também, pintura muito famosa. Ele traz aqui a menina trabalhando, as crianças, aqui mais um rapaz que trabalha e observa os seus senhores se alimentando, né? Eles não sabem a realidade, se realmente era assim, se não era, porém, para Depré, essa era a concepção dele do Brasil naquela época. E as ilustrações científicas e artísticas, Tia Dani? Do que a senhora está falando? Bom, a gente vai entrar num mundo que uma hora fala sobre ciência e outra hora fala sobre arte. A gente já viu que a literatura está muito envolvida com a pintura, assim como a cultura renascentista, a questão da cultura do romantismo, não é isso? A gente vai ver agora a questão científica das pinturas. Como assim, Tia Dani? Dá uma olhadinha aqui. É uma planta, é uma flor que foi dividida em vários pedacinhos.
parece ser um estudo de como ela é, de cada parte que divide essa flor. Para vocês, isto é arte? Eu já falei, né? Nas minhas aulas a gente já compreendeu. Tem coisa que é arte, mas nem tudo é arte. A gente tem que ver bem essa concepção do que é e do que não é arte. Para vocês, é arte? Sim? Não? Se você disse que sim, é arte, você acertou. Se você disse que não, infelizmente, você perdeu. Por que, Tia? Aqui nós conseguimos observar que essa daqui foi a construção da pintura. Então, muitos artistas, eles tinham a necessidade, e cientistas, de desenhar para tentar encontrar todos os detalhes daquele ser. Com a chegada do microscópio, por exemplo, virou uma grande descoberta, que era você poder se aproximar da imagem daquele bichinho que, de certa forma, que aí é onde entra a grande questão, é arte, não é arte? Que lá no meio da floresta, lá naquele local onde eles trabalhavam, eles não tinham ali como fazer uma fotografia, imprimir e conhecer aquele animal. Se eles queriam fazer isso rapidamente, conhecer aquela espécie, eles tinham que fazer o quê? Desenhar e depois analisar. Muitos desses desenhos tinham sombras, eles tinham sombras, tinham detalhes. Então, essa construção aqui, ó, da pintura é sim considerada arte, né? É uma arte científica, utilizada para aprendizado, mas também para representar a arte. Muitos desses primeiros desenhos realizados estão aí guardados em certos museus que apresentam um pouco dessa história, né? Vamos lá. Tem um videozinho daquele local que vocês foram visitar na internet, um museu que traz alguns detalhes, que tem lá na questão 10, não me engano, que vocês têm uma atividadezinha, questão 10, traz um pouco, uma amostra do que eu estou falando aqui, que são insetos, certos animais que viveram no nosso mundo, ou que vivem no nosso mundo e estão lá no museu. Então, tem as pinturas também desses animais. Vocês vão observar bem nessa 10ª questão. Continuando, a gente vai ver agora, são 2 videozinhos. Esses videozinhos trazem um pouco da cultura renascentista e um pouco das pinturas de Van Gogh. Porque, como eu já disse a vocês, existem artistas que a gente reconhece somente pela técnica que eles utilizam. Vamos dar uma olhadinha nesses vídeos? Ok. Vamos lá. Gente, vamos começar o desafio?
Agora sim. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas pinturas e vamos embora. Bom, gente, vamos lá? Nós vamos dar continuidade. A nossa aula. O vídeo vai estar disponível para vocês. Eu tenho 2 vídeos aqui, um que trata sobre Van Gogh e outro sobre essas pinturas do Renascimento. Ok? A gente vai poder ver bem direitinho cada um desses vídeos e que vocês podem estar acompanhando através do linkzinho que eu vou deixar disponível. Ok? Deixa eu colocar aqui de volta. Isso. E agora a gente vai partir para o desafio dessa semana. Qual é o desafio dessa semana, tia Dani? Nós vamos construir a gente chama de land art, a gente chama de arte efêmera, a gente chama de arte passageira. Essa arte de criação a partir do que, no caso, que vocês têm aí envolvendo a natureza. Vocês vão ficar inspirados pela natureza e vão tentar fazer alguma imagem inspirados pela natureza, como por exemplo esse daqui, ó. A gente tem aqui as asinhas, aqui nós temos o corpinho, todo feito de pedrinhas, ou pode ser folhas, ou pode ser um pequeno pedaço desenhado do que seria o corpinho de uma borboletinha. Essa daqui é apenas um exemplo, vocês podem escolher o de vocês, tá? Olha só, tem várias imagens que vocês podem tentar seguir inspirados pela natureza. Bom, Tia, vamos recordar. Então, nós já tivemos o seguinte, a revisão do capítulo 1, 2 e 4. Lembrando que o capítulo 3 pertence a tio Arnaldo de música. Então, o que é para fazer essa semana? Nós vamos fazer a atividade do desafio, que semana passada não foi necessário enviar. Essa semana precisa enviar sim. E como a gente terminou a revisão, a gente também vai enviar a atividade de 10 questões respondidas de arte, certo? Então a gente vai enviar o desafio, a foto do que a gente fez, e a gente vai enviar as atividades respondidas das 10 questões de revisão de arte. Tirando para onde eu envio, eu vou enviar para o Classroom ou para o meu WhatsApp, só que eu prefiro o Classroom, porque fica uma coisa registrada. Então, envia para lá. Se tiver dificuldade, pergunta a tio Luan, pergunta a tia Dani, que a gente vai estar orientando vocês de como enviar, caso você ainda não tenha enviado nenhuma atividade. Ok? Tia Dani, e o prazo da entrega desse material até a próxima aula, ok? No máximo até a próxima aula, tá?
porque a gente vai discutir isso. Como assim, tia Dani? Na próxima aula vai ter capítulo 5, Volta ao Mundo pela Dança. Tanto a gente vai discutir um pouco desse capítulo, quanto a gente vai fazer as questões, né? Responder as questões das 10 questões que foram enviadas para vocês, e a gente vai discutir também sobre esses trabalhos que vocês enviarem, ok? Então, provavelmente nosso encontro será no Meet. Se houver alguma mudança, eu comunico a vocês, mas até o momento, nossa próxima aula será ao vivo lá no Meet, no horário das aulas de tia Dani, ok? Então é isso, aquele abraço, eu estou sentindo muita saudade de vocês, até uma próxima aula, se cuidem, cuidem do que vocês amam, ok? Até a próxima aula de arte.